A nobreza do amor sai do ar na Copa e volta com Merinho diante da possível morte de Tonho. Existem pausas que interrompem a exibição, mas que não diminuem a tensão de uma novela. Em A Nobreza do Amor, a grade da TV Globo sofrerá alterações por conta dos Jogos da Copa do Mundo, suspendendo a exibição do capítulo deste sábado 27/06 e deixando o público diante de uma espera carregada de ansiedade. A trama retorna na segunda-feira 29/06 com Barro Preto ainda tomada pelo medo e por feridas abertas, sob o peso de uma pergunta que ecoa na cidade. Até onde uma rivalidade antiga resiste quando a morte se aproxima? O retorno da novela dá continuidade ao drama de Tonho, interpretado por Ronald Soto, que luta pela vida após ser baleado durante a invasão de cangaceiros à cidade. O estado crítico do rapaz mobiliza os moradores e reacende vínculos corroídos pelo tempo, pelo orgulho e pela desigualdade social. É nesse cenário tenso que Virgínia, papel de Teresa Fonseca, procura Mirinho, vivido por Nicolas Prates, para questioná-lo se ele não teme a possibilidade de Tonho não resistir. A indagação de Virgínia tem peso, já que, antes de se tornarem rivais, os dois cresceram juntos e cultivaram uma amizade na infância. Merinho admite ter ficado incomodado com o episódio, mas é categórico ao afirmar que já não enxerga Tonho como um irmão. Ao recordar as constantes comparações feitas por sua mãe, que sempre fazia questão de ressaltar a origem humilde do antigo amigo, filho da cozinheira e do administrador do engenho, Merinho expõe uma ferida profunda, a sensação de ter sido diminuído ou ameaçado dentro da própria casa. O momento ganha contornos dramáticos quando Virgínia, em uma rara demonstração de sensatez, tenta lembrá-lo de que Casemiro, interpretado por Cássio Gabos Mendes, é seu pai, e que o amor paterno não deveria ser medido pela presença de Tonho. A cena promete iluminar uma das camadas mais delicadas da história, a forma como o preconceito e a insegurança podem distorcer as memórias da infância. Com a pausa no sábado 27/06 e o retorno na segunda-feira 29/06, a nobreza do amor volta focada em um conflito poderoso. Enquanto Tonho luta pela vida, Merinho terá de encarar o rancor que transformou um afeto antigo em uma rivalidade implacável. Essa pausa estratégica na exibição de A Nobreza do Amor, forçada pela nossa querida Copa do Mundo, traz um sabor agridoce para nós, espectadores, não é mesmo? Por um lado, o evento esportivo é contagiante, mas por outro, nos deixa naquele gancho de roer as unhas com o destino de Tonho. E ao analisar esse momento crítico da trama, é impossível não mergulhar nas trajetórias desses talentos que estão entregando tudo em cena. Começando por Nicolas Prates, o nosso Merinho. O Nicolas é, sem dúvida, um dos nomes mais sólidos da nova geração da televisão brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, ele começou a mostrar seu valor muito cedo, lá em Malhação, onde conquistou o público jovem. Mas, de lá para cá, o Nicolas deixou de ser apenas o galã de teen soap para se tornar um ator de camadas, alguém que sabe imprimir perigo e vulnerabilidade em personagens moralmente ambíguos. Ele tem uma facilidade imensa de transitar entre o herói romântico e esse tipo de antagonista que a gente ama odiar, exatamente como esse Mirinho, que carrega um trauma de infância tão visceral, essa necessidade de aprovação e o peso de uma sombra paterna projetada pelo Casemiro, vivido pelo brilhante Cássio Gabos Mendes. Cássio, por sua vez, é um dos pilares da nossa dramaturgia. Ele atravessou décadas, desde os tempos de um humor refinado e inteligente, até se consolidar como um ator de composição capaz de segurar o peso de qualquer enredo. Quando vemos o Cássio em cena, existe uma carga histórica, uma autoridade que ele traz de papéis icônicos que marcaram a TV nas décadas de 80 e 90, e que aqui ele injeta com uma sutileza quase cruel no Casemiro. E temos também a Teresa Fonseca, a nossa Virgínia. A Teresa é uma das revelações mais interessantes dos últimos anos. Ela traz uma doçura que, na verdade, esconde uma força de caráter impressionante, algo que ela já vinha ensaiando em outros projetos, mas que aqui em A Nobreza do Amor, ela leva para um nível de maturidade cênica muito alto. A química entre ela e o Nicolas não é gratuita, ela é construída em cima de um passado fictício, mas que na atuação se sente real, uma cumplicidade que foi corroída, como bem aponta o texto, pelas feridas do ego e da estrutura social da trama. Falando do Ronald Soto, que vive o Tonho, é interessante notar como a trajetória dele se cruza com essa nova safra que está ocupando o horário nobre. Ele traz uma energia de pessoa comum, que é essencial para o personagem. O Tonho ser o filho da cozinheira e do administrador é a chave de toda essa tensão social da novela. É ali que a ferida do Mirinho sangra.
Eu, particularmente, acho fascinante como a novela consegue usar uma rivalidade quase bíblica, a do irmão que se sente preterido, para comentar algo muito atual, o preconceito de classe dentro de uma mesma estrutura familiar. A fala do Merinho sobre as comparações feitas pela mãe toca num ponto nevrálgico da psicologia humana. A gente sabe, e quem acompanha a carreira desses atores sabe, que eles têm o costume de mergulhar fundo nesses subtextos. O Nicolas, por exemplo, sempre foi um ator muito metódico, alguém que busca entender a raiz da dor do personagem antes mesmo de gravar a primeira cena. Isso se repete aqui. O que vemos no Merinho hoje é um reflexo de uma construção de carreira que sempre prezou pela humanização do vilão. Na minha visão, o que torna esse momento de A Nobreza do Amor tão especial é justamente essa pausa. O futebol toma conta do país, a rotina muda e a novela, ao retornar na segunda-feira, precisa reencontrar o seu ritmo em meio a uma tragédia anunciada. Isso é um clássico da dramaturgia brasileira, o evento esportivo que suspende o drama, mas que, na verdade, só serve para aumentar a expectativa do público. A gente fica pensando, será que o Tonho sobrevive? Será que a Virgínia vai conseguir furar essa bolha de rancor do Merinho? Isso mostra que a televisão brasileira ainda tem um poder de mobilização que nenhuma plataforma de streaming consegue replicar da mesma forma. A gente comenta na fila do mercado, no trabalho, nas redes sociais, e a pausa da Copa só reforça esse senso de comunidade que a novela cria. Olhando para o cenário geral, essa transição de gerações, o Cássio representando a escola clássica da TV, contracenando com o Nicolas e a Teresa que trazem uma energia mais contemporânea, é o que mantém a nossa ficção viva e pulsante. O conflito entre eles, mais do que uma briga de roteiro, é um embate de visões de mundo. O Merinho é a representação do que a falta de reconhecimento paterno pode fazer com o caráter de um homem, e o Tonho, ferido e moribundo, vira o espelho onde o Merinho se vê, mas se recusa a aceitar. É uma trama sobre escolhas. E sendo muito honesto, acho que o público tem um carinho especial pelo Nicolas justamente por ele não ter medo de fazer personagens que em certos momentos são detestáveis. Ele não busca a aprovação do público através da simpatia, ele busca através da verdade emocional. E isso, para mim, é o que define um grande ator. Quando a gente vê o desenrolar dessa cena com a Virgínia, percebemos que a novela está preparando o terreno para um arco de redenção ou de queda definitiva. O rancor do Merinho não é algo que surgiu agora, ele é o acúmulo de anos de comparações, de sentir que não importa o quanto ele fizesse, o filho da cozinheira ainda ocupava um espaço maior no coração do pai. Isso é muito humano, quase doloroso de assistir. É a prova de que as maiores guerras não são travadas com cangaceiros ou armas de fogo, mas nas mesas de jantar e nos corredores de uma casa onde o amor foi distribuído de forma desigual. Espero sinceramente que quando a novela voltar na segunda-feira, a gente tenha um desdobramento que honre toda essa carga dramática. A televisão brasileira é feita dessas pausas e desses retornos, desses momentos em que o país inteiro para saber se o herói vai viver ou se o vilão vai finalmente encarar a própria sombra. E no caso de A Nobreza do Amor, essa espera vale cada segundo, porque estamos vendo atores no auge da sua forma artística, entregando performances que vão ficar na memória, independentemente do que aconteça nos gramados da Copa. É o drama humano, com suas feridas abertas e suas esperanças, que sempre nos traz de volta para a frente da tela. E que vem a segunda-feira porque a tensão em Barro Preto está longe de acabar, e o acerto de contas entre Merinho e o seu próprio passado só está começando.